A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 40, e versículo de número 13 ao 16, que vai nos dizer assim: Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e lhe disseram: Sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida, de maneira que todo Judá, que se tem congregado a ti, fosse disperso e viesse a perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Preste bem atenção no que está escrito aqui na palavra do Senhor no livro de Jeremias. Você vai observar que Joanã, ele tentou advertir a Gedalias. Ele começou ali, irmãos, a contar para Gedalias aquilo que Ismael estava tramando contra ele. Deus hoje diz para você, através dessa palavra: eu, o Senhor, levantarei pessoas para te contar algumas coisas. Eu, o Senhor, levantarei pessoas para começar a te mostrar algumas coisas que estão em oculto, ribianda candaraia. E quando eu começar a te mostrar, não duvide das minhas palavras. Você vai observar aqui que foi por imprudência de Gedalias que ele acabou morrendo nas mãos de Ismael, porque ele foi avisado. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos dar ouvidos aos alertas que Deus traz para a nossa vida, porque sim, irmãos, Deus usa pessoas para nos alertar. Muitas vezes pensamos que Deus só vai falar em profecia, ou em sonho, ou em visão, mas não é sempre assim. Tem momentos que pessoas serão usadas como Joanã foi usado aqui para alertar a Gedalias. Tem pessoas que vão chegar para você e vão começar a te contar algumas coisas, para que você não confie em algumas pessoas. Tem algumas tramas que estão em oculto, algumas conversações que você não consegue ver, mas Deus está vendo. E Ele diz para você: eu vou fazer você ficar sabendo. E não é fofoca não, viu? É para livramento. Declare comigo: meu Deus vai me fazer saber de algumas coisas e é para livramento. O meu Deus vai me fazer saber de algumas coisas e é para livramento. Não seja alguém imprudente. Porque quando olhamos para Gedalias, nós observamos o quão imprudente ele foi. Ele não deu ouvidos às palavras de Joanã e preferiu dar credibilidade ao inimigo. Muitas vezes Deus está usando pessoas para nos alertar, dizendo: fulano estava falando de você. Ciclano estava fazendo isso contra a sua vida. E tem muita gente que pensa que isso é fofoca, é discórdia, mas às vezes não é. Nós precisamos pedir discernimento a Deus, irmãos, porque às vezes Deus está usando aquele instrumento ali para nos alertar. Tem pessoas que realmente gostam, de estar levantando um contra o outro, de estar fazendo inferno, mas tem pessoas, irmãos, que Deus usa para que a gente fique sabendo de algumas coisas e para que o livramento chegue na nossa vida. Então Joanã aqui, ele não estava fazendo fofoca, mas Joanã estava levando até Gedalias o que estava acontecendo em oculto e Gedalias não sabia. O que era que Gedalias precisava fazer? Investigar o caso. Deixa eu ver se é verdade. Quando nós escutamos, irmãos, algumas coisas, nós não podemos julgar dizendo assim: fulano tá querendo fazer o mal, ciclano tá querendo me ver contra fulano. Não, você tem que orar. Orar e perguntar a Deus: Deus, será que realmente é? Fiquei sabendo disso e disso e disso. Eu queria que o Senhor me confirmasse se realmente é verdade. Você tem que ser prudente, meu irmão. Você tem que ser prudente, minha irmã. Você vai observar aqui que houve uma imprudência de Gedalias. Ele não procurou nem apurar os fatos. Mas ele foi logo dizendo: o que? Você está mentindo, Joanã. O que você está dizendo contra Ismael é falso. Ou seja, você vai observar que Gedalias afastou o amigo e trouxe o inimigo para perto. Gedalias afastou aquele que estava falando a verdade para ele como se fosse um mentiroso e trouxe o traidor para perto. Cuidado!
Cuidado, porque o traidor nem sempre vai mostrar que é um traidor. É por isso que nós precisamos ter discernimento. É por isso que nós precisamos orar dizendo: Senhor, fiquei sabendo disso e disso. Senhor, o Senhor me mostrou tal coisa. É o Senhor mesmo que está me mostrando. Me confirma, me testifica. O que for de Deus, Ele vai lhe testificar. Mas tenha prudência, para você não estar confiando em gente que quer destruir sua vida. Para você não estar confiando em pessoas que querem destruir o seu casamento, o seu ministério, a sua saúde, as suas finanças. Irmãos, porque tem gente que quer destruir aquilo que nos pertence. E se a gente não vigiar, se a gente ficar confiando nessas pessoas, automaticamente, nós começamos, irmãos, a ter um declínio, uma destruição terrível na nossa vida. Foi isso que aconteceu aqui com Gedalias. Quando Joanã alertou, quando Joanã falou, Gedalias disse: isso que você está dizendo contra Ismael é falso. Ou seja, Gedalias disse: eu acredito mais no inimigo do que em você que está tentando me alertar. Irmãos, isso aqui custou a vida de Gedalias. Você não tem noção do quanto Deus pode trazer livramento para nós através de alguém que é usado para nos alertar. Declare comigo como Deus usou Joanã para alertar Gedalias. Ele está usando pessoas para me alertar. Como Deus usou Joanã para alertar Gedalias, Ele está usando pessoas para me alertar. Só que você não vai fazer como Gedalias, não. Nós não vamos fazer como Gedalias, não. Nós vamos dar ouvidos, ó. Tá te alertando, ó. Estão falando isso e isso, estão dizendo que estão falando assim, assim de mim. A pessoa está sendo falsa comigo. Fulano mandou eu vigiar, disse que teve um sonho comigo, com amizade com fulano, e fulano era falso. Peraí, eu vou orar ao Senhor. Senhor, eu fiquei sabendo disso e disso. Se há verdade, se há veracidade nesses fatos, eu te peço que o Senhor me confirme e sopre Ismael para longe de mim. Sopre o traidor para longe de mim. Mas foi por uma imprudência que Gedalias aqui, irmãos, ele acabou morrendo. Você vai ver aqui que ele sentou na mesa com o inimigo porque não deu ouvidos ao alerta. E hoje Deus diz para você: dê ouvidos ao alerta. Irmãos, quando aquele alertinha vermelho, sabe, ligar dentro de você, quando alguém fala alguma coisa, você tem que estar atento. É por isso que nós precisamos estar sensíveis espiritualmente. Porque muitas vezes algumas coisas passam desapercebidas porque a gente anda por aquilo que estamos contemplando. E nós pensamos o quê? Fulano não parece que tem essa intenção. Ciclano não parece que é falsa. Beltrano não parece que quer tomar meu lugar na empresa. E é claro que o inimigo não vai lhe mostrar que ele é inimigo. Lembre de Judas, quando ele traiu Jesus, foi com um beijo, irmão. Você vai observar aqui que Ismael também, ele não mostrou logo que ele era inimigo, não. Tem pessoas, irmãos, que elas vão camuflar. E se a gente não tiver discernimento, nós caímos que nem um patinho na falsidade delas, na armação, na armadilha, na ferramenta preparada contra nós. É por isso que Deus está dizendo: vigiai. Escute o alerta e peça confirmação a Deus. Não tenha medo nem vergonha, não. Deus é teu amigo. E quando Ele te alerta é porque Ele quer trazer livramento. Declare comigo: eu vou ouvir os alertas de Deus, Ele vai trazer livramento para mim. Eu vou ouvir os alertas de Deus e Ele vai trazer livramento para mim. Capítulo de número 41 e versículo de número 1 vai nos dizer assim, ó: sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens capitães do rei, com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. E ali comeram pão juntos em Mispa. Oi? Eles comeram pão juntos. Ou seja, Gedalias abriu as portas para o inimigo, sentaram na mesa e comeram. Mas Gedalias não foi avisado? Foi. Mas resolveu desacreditar, resolveu confiar no inimigo. E hoje Deus diz para você: não confie. Irmãos, quando nós falamos de não confiar, nós precisamos lembrar que isso tem respaldo bíblico, viu? Porque, irmã, são meus irmãos, eu tenho que confiar. Não, meu irmão. Não é em todo mundo, não, minha irmã, que você tem que confiar, não. Confiar somente em Jesus Cristo, viu? Confiar somente no Espírito Santo, em Deus e nas pessoas que Deus direcionar para você confiar. Não é todo mundo que você confia, não. Porque você não está em um mundo de fantasias, não. Você está em um mundo que jaz no maligno. E tem muita gente traíra. Tem muita gente que quer usurpar o lugar, que quer destruir. Irmãos, tem gente ruim. Tem mais gente ruim no mundo do que gente boa.
E é por isso que você tem que ter vigilância, ter cuidado, ter prudência. A Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Prudentes como a serpente e simples como a pomba. Você tem que ter prudência, você não pode ficar aí vivendo como se você estivesse num país maravilhoso, numa cidade maravilhosa, num estado maravilhoso, num mundo maravilhoso. Não, como se todo mundo fosse bom no mundo, mas não é. E você precisa estar alerta para isso. Quando a gente fala de confiança em quem não devia, aqui está um exemplo. Gedalias colocou na mesa dele, botou pão. Quantas vezes nós colocamos pão, colocamos na nossa mesa, contamos as nossas intimidades, confiamos, é meu amigo, é minha amiga. Mas o traidor às vezes está ali. A traidora às vezes está ali para destruir. E hoje Deus te alerta, cuidado. Cuidado com quem você tem confiado. Declare comigo, eu vou ter cuidado em quem eu estou confiando. Eu vou ter cuidado em quem eu estou confiando. Olhe para Sansão. Sansão, ele confiou em Dalila. Ele confiava tanto nela que ele dormiu nos joelhos dela, irmãos. Dalila deu vários sinais de que ela não era confiável, mas Sansão estava cego. Não deixe amizades te cegarem. Não deixe relacionamentos te cegarem. Não deixe pessoas que te cercam, que parece ser uma coisa, mas não é, te cegarem. Mas escute a revelação. Preste atenção nos alertas, porque Deus, ele traz alerta para a nossa vida, irmãos. Deus, ele traz sinais para a nossa história e nós precisamos estar atentos para isso. Deus está me alertando, eu vou vigiar. Deus usou fulana aqui para me contar um sonho e eu vou ficar aqui, com prudência. Deus usou ciclana para me contar uma conversa que eu não vi, não foi nem fofoca. Ela veio me falar do nada, ela não é nem de falar comigo assim, então tem alguma coisa. Irmãos, Deus, ele usa meios para que a gente receba livramento. E nós não temos que entender os meios que Deus usa. Nós só precisamos o quê? Ficar alertas e receber o que Deus está falando. E se tivermos alguma dúvida, pedimos a Deus confirmação, mas nunca descartar aquilo que Deus está colocando diante de nós. O que foi que Gedalias fez? Qual foi o erro dele? Ele descartou o que Joanã falou para ele, que era verdade. E ele resolveu confiar no inimigo. Não confie no inimigo. Não confie em pessoas que parecem ser boas, mas não são. Tem muita gente, irmãos, que camufla o veneno. Tem muita gente que camufla a malícia, a maldade do coração. E Deus contempla o profundo, e Deus revela. Mas para Deus trazer a revelação para a nossa vida, a gente tem que acreditar. Porque não adianta só a revelação vir e a gente não acreditar. Não adianta só a revelação vir e a gente acreditar no que está vendo. Porque nós, seres humanos, somos tentados a quê? A acreditarmos no que estamos vendo. Irmãos. Quantas vezes você é tentado a acreditar naquilo que você está vendo? Quantas vezes nós somos tentados a observar algo e andarmos por vista, mas hoje Deus diz pra você, tu é meu servo, tu é minha serva, tu não pode andar por vista não, tu tem que andar por fé, tu tem que andar segundo a minha revelação, porque eu vejo o que você não vê. Eu contemplo aquilo que você não contempla. Então se Deus diz é falso, é falso. Se Deus diz tá armando contra ti, tá armando contra ti. Se Deus diz pra você não confie, não confie, porque Deus vê aquilo que você não vê. Versículo 2. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Ismael fez o que com Gedalias? Matou. Matou por quê, irmão? Porque ele confiou. Só confie no Senhor, nosso Deus. E quem ele colocar na sua vida te confirmando, pode confiar. Mas caso contrário, deixa quem quiser falar, seja desconfiado mesmo. Seja desconfiada mesmo, seja alguém que não confia em todo mundo. Não é todo sorrisinho que tem que deixar você aí achando que todo mundo é sua amiga e seu amigo, não. Não é todo abraço que você tem que achar que é de seu amigo e sua amiga, não. Nós que servimos a Deus temos que ter prudência. Não é porque você é servo, você é serva do Senhor, que você tem que abraçar todo mundo, botar na sua casa e botar na sua mesa e confiar. Não, é prudência. Prudência porque Deus vê aquilo que você não vê. Prudência porque Deus, ele traz um livramento para aqueles que dão ouvidos aos alertas dele. Então, quando Deus lhe alertar, pode ser quem for, diga, Deus é o Senhor mesmo que está falando, Deus vai lhe dar sinais, pronto. Não quero mais saber dessa pessoa na minha vida. Mas fulano é sua amiga. Alguém vai olhar para você e vai dizer, mas ciclano é tão bonzinho. Você vai dizer, não. Mas Deus quer longe de mim, então Deus sabe de todas as coisas. E viva a sua vida se afastando de Ismael. Gedalias confiou demais. Por isso, irmãos, ele acabou morrendo. Não confie. A palavra é necessária, precisa ser pregada. As pessoas precisam entender diariamente que nós não estamos
Em um mundo, irmãos, que é maravilhoso, onde não tem pessoas más nesse mundo, não. Nós estamos em um mundo que jaz no maligno e as pessoas estão cada dia mais perversas. E entre o trigo também tem o joio. Então nós precisamos ter prudência. Irmão, mas é crente, mas você tem que saber se é de Deus ou se não é. Porque dentre os discípulos de Jesus, irmãos, tinha um traidor. No meio do trigo tem o joio. São parecidos, mas é joio. Então nós precisamos vigiar, pedindo ao Senhor: Senhor, me dê prudência, me dê sabedoria, e que eu possa ouvir o teu alerta e obedecer a tua voz, independente daquilo que eu veja. Gedalias andou por vista e disse: Joanã, tu tá mentindo. Isso que você tá falando aí é mentira a respeito de Ismael. Depois, Gedalias viu o resultado. Que a gente não espere ver o resultado para não ser tarde demais, mas que possamos dar ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, sabendo: Deus sabe o que é melhor para minha vida, e Deus, quando Ele me alerta, é porque Ele quer trazer o livramento para a minha história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigado por nos alertar, porque o Senhor contempla aquilo que nós não contemplamos, Senhor. Ah, Deus, não deixa, meu Pai, que a gente venha ser ingênuo, Senhor. Não deixa que a gente venha confiar em pessoas que não é para confiarmos. O Senhor nos alerte, Pai, que o Senhor nos mostre, meu Senhor, quem é quem, dê sinais, use pessoas para nos alertar. Eu não sei quais são os meios que o Senhor vai usar, mas que possamos dar ouvidos à voz do Senhor que nos alerta, que nos mostra quem é quem. Deus, não deixa pessoas como Ismael nos enganar, mas usa pessoas como Joanã, foi usado aqui para Gedalias para nos alertar. Deus, não deixa Dalila nos enganar, não deixa Judas nos enganar. Começa agora, meu Pai, a revelar o oculto, começa a revelar o profundo, começa a revelar o escondido. Faz teus filhos saberem de conversas, de reuniões, de falatórios. Faz teus filhos saberem da verdadeira face, da bacandarai de algumas pessoas. Eu te peço, revela, dá estrutura e revela, dá estrutura e revela, que eles venham acreditar na tua revelação, porque tu sabes a intenção do coração. Eles vêm por fora, como Gedalias estava vendo Ismael por fora, mas o Senhor contemplava por dentro, e por isso ele recebeu um alerta, mas não deu ouvidos. Que possamos dar ouvidos, Pai, ao que o Senhor está nos alertando, porque o Senhor vê o que a gente não vê, Pai amado, e o Senhor quer dar livramento para cada um de nós. E eu creio, meu Deus amado, que os teus filhos não vão confiar em todo mundo, mas a partir de agora eles vão dar ouvidos à tua voz e vão receber os alertas do Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor alerta, porque o Senhor conhece o profundo do ser humano e sabe de todas as coisas. O Senhor conhece, Pai, a intenção do coração. O Senhor conhece pessoas que sorriem pra gente, que nos abraçam, mas querem nos apunhalar, querem nos destruir. E eu te peço, não deixa essas pessoas criarem raízes na nossa vida. Não deixa essas pessoas perpetuarem na nossa história, mas remove, retira, nos mostra quem é quem, Pai. Esse é o meu pedido, remove máscaras e capas, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja, meu Pai amado, visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho, que haja milagres, para os teus filhos contarem Jesus Cristo para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Hoje Deus diz para você que alertas dos céus estão chegando para sua vida. Deus, ele vai usar pessoas, ele vai falar contigo em sonhos, ele vai trazer sinais para você de que pessoas que estão ao seu redor não são confiáveis. Quando Deus te mostrar, não ande por vista. Não faça como Gedalias, não pague para ver. Porque tem um ditado que diz, né? Que quem paga para ver, vê demais. Gedalias viu demais aqui, porque ele pagou para ver, ele não deu ouvidos aos alertas. Hoje Deus diz para você, dê ouvidos aos meus alertas, porque eu contemplo aquilo que você não contempla. E eu quero trazer um grande livramento para sua vida. Pessoas que estão com máscaras, pessoas que estão com capas na sua história. Deus vai tirar e vai te mostrar quem é quem. Deus está te dando estrutura, porque Deus vai te mostrar toda a verdade. A verdadeira intenção do coração de pessoas vai ser descoberto diante de você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.